Kagetsu Toya é um visual novel e é uma continuação do visual novel de Tsukihime, lançado em 13 de agosto de 2001 pela Type Moon e dirigido por Kinoko Naru. Em 18 de abril de 2002, o game teve uma versão portada para o Game Boy Advance. Não me pergunte como caralhos Kagetsu Toya conseguiu rodar no Game Boy Advance. E foi tão bem feito igual a versão de PC. Nem eu sabia disso quando fui pesquisar o ano que foi lançado o jogo. E eu fui ver imagens da versão de GBA e vi que o Tsukihime de 2000 também tem uma versão portada para o GBA. Não sei dizer se em sites de emulador tem essa ROM dos dois jogos. Eu honestamente falo que realmente não sabia disso. Só sei que se você pesquisar no YouTube Kagetsu Toya GBA, você vai encontrar uns 2 ou 3 vídeos de trailer do jogo da versão de GBA do Tsukihime de 2000. Agora chega de enrolação e bora falar do que eu achei de Kagetsu Toya. Eu li o visual novel em português, que foi feito pelo pessoal do Seven Knights. O projeto começou em 20 de junho de 2021. Eu comecei a ler Kagetsu em 20 de outubro de 2022. Que foi lançado a versão beta da tradução, e terminei de ler no dia 25 de outubro de 2022. Primeiramente eu vou falar da história principal. Para quem for fã de Haruhi Suzumiya, eu já quero avisar que eu vou comparar o conceito da história de Kagetsu Toya com o arco Endless Age, o Oito Infinito. Primeiramente, para aqueles que não conhecem o anime ou mangá de Haruhi Suzumiya, o arco Endless Age é um arco de loop infinito do mesmo dia. O dia, entre aspas, é uma forma de contar os resets. Cada repita novamente é de certa forma um dia, mas é um loop infinito. De certa forma, meio que o dia se molda para as ações do Shiki. Ficar na mansão é igual feriado. Vai pra escola é igual dia normal. Endless Age no anime é literalmente 8 episódios 99% iguais. E na light novel é bem culto. Kagetsu Toya, o dia é duas coisas. Que é a escola, que vai ser um dia normal, e ficar na mansão, que vai ser feriado. E o Shiki, tanto na escola quanto na mansão, ele pode fazer infinitas coisas em um dia. Outra obra que eu quero comparar com Kagetsu são 2 episódios de Rick e Morty. Que é o episódio do Tanque de Ácido, da 4ª temporada, e o do Buraco do Medo da 7ª temporada. Eu já falei desses 2 episódios nos meus vídeos comentando os episódios das temporadas. Mas eu vou dar uma resumida nesses 2 episódios. O Tanque de Ácido, temporada 4, episódio 8. Morty pede pro Rick um dispositivo tipo um save point de videogame. Ele passa a repetir situações várias vezes, testando escolhas diferentes. Exatamente como o Shiki fica preso no loop do mesmo dia e vai desbloqueando novos caminhos e eventos. No começo parece só diversão e experimentação, bem no espírito de Kagetsu, com side story e variações do dia. Depois as consequências ficam pesadas e ele precisa confrontar a verdadeira natureza do reset. É o episódio que mais captura a vibe de vou repetir esse dia até achar a saída certa, ou desbloquear o final verdadeiro. O episódio Fear No More da temporada 7, episódio 10, que é o Buraco do Medo. Esse episódio é literalmente Kagetsu Toya em animação. E eu vou dar 4 passos que liga o Buraco do Medo com Kagetsu. Presos no mundo falso ou manipulado. Morty fica preso dentro do Buraco do Medo e cria uma realidade inteira baseada no medo da pessoa. É bem parecido com um sonho criado pela Len, onde o Shiki vive dias que parecem reais, mas não são. Falsas saídas repetidas. Rick e Morty escapam várias vezes, voltam para casa, vivem a vida até o Morty crescer e envelhecer e descobre que ainda estão dentro do buraco. É um loop de achei que saí, mas não saí,
bem no espírito de Kagetsu Toya, com um dia que se repete e a descoberta gradual de que tudo é um sonho. Camadas de ilusão. Tem várias camadas de simulação, igual às camadas de sonhos ou de sentimentos de será que eu já saí de verdade? Precisa confrontar a verdade pessoal para escapar. O Mori só sai quando finalmente entende qual é o medo real dele, que é ser substituível ou depender demais do Wiki. Em Kagetsu Toya também é necessário entender a natureza do sonho e controlar certas coisas para sair. Diferenças principais. O buraco do medo não é um loop de um mesmo dia rígido. O tempo passa de forma estranha e tem montagens de anos passando. O foco é mais em medo psicológico e confrontação emocional do que em escolher caminhos diferentes no dia para desbloquear eventos. E tem um plot twist bem forte no final, que é o Wiki nunca entrou de verdade no buraco. A história em si de Kagetsu. A main story, no geral, de Kagetsu é meio fraca. O que vale pra mim, ao menos, são as outras cenas que são as partes que aparecem além. Com main story eu quero dizer só as cenas que são importantes para a história principal, porém não o um dia como um todo. Ou seja, as histórias com a Coed, Ciel, Akira e as maids na história principal não me chamou muita atenção. Eu estava mais focado na lane do que no resto. Ou seja, como a história é meio que um Endless Eight do Kinoko Nazo, a história ficou meio chata se você não pular as partes que você já leu. Como o jogo tem a opção de pular a parte que você já leu, a VN fica mais fácil e rápido de terminar a leitura. A história pode ter muitas partes que me deixou com vontade de querer dropar a leitura, mas o que salva são os alívios cômicos que equilibram a chatice da leitura. Sobre os extras, As 10 Noites de Sonhos. Boa sorte, Ciel Senpai. É uma história de onde a Ciel vira professora do Tonoshiki, porém todos os alunos da sala são personagens principais de Tsukihime. Akira, Hisui, Korko, Satsuki, até o Roa e o Nero são alunos. Lua Carmesim. Continuação do sonho do Shiki no apartamento da Coed, em Kagetsu Toya. Deus Demoníaco Vermelho. História de Nanaya Kiri. Nanako-chan SOS. História de Inui Arihiko com a Nanako-chan. Nanako aparece em uma cena em Kagetsu Toya. Imojirisou. A história conta o que acontece em um dos sonhos de Shiki em Kagetsu Toya. Flor de Thanatos. Conta uma possível história alternativa de Hisui e Koroko com o Shiki. Tem até cenas mais 18 nele. Esconde-esconde da família Tono. Literalmente os personagens de Tsukihime brincando de esconde-esconde. Depois de ler todas as histórias das 10 noites de sonhos, você desbloqueia outro extra, que é o Festival de Verão, onde tem 5 opções: Akira, Ciel, Akoed, Hisui e Korko. Depois disso, você terá acesso ao debug mode do jogo, clicando na letra N na palavra fan em Tsukihime Fan Disk, porém isso só terá acesso mesmo se você literalmente fazer o 100% do jogo, procurando os easter eggs e lendo as alternativas de bad end do jogo. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e vejo vocês na quarta-feira, onde irei fazer o último vídeo falando de Rick and Morty.